alicerçadas no Senhor. Oh, glória a Deus, aleluias. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Vamos ficar em pé, adorar só mais essa. Eu aprendi Vamos entender essa letra. a te adorar pelo que és. Entende essa letra? Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. Ó Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é o quê? Ele é o quê? Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Aleluia, Ele é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus na sua vida. se não fizer, Não existe circunstância para Ele se ser a Deus. porta abrir, Ele é Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. mas se fechar, Porque Ele é Deus. Não há outro. se Não a há outro. doença vier, Não há ninguém nesse universo se curado eu for, que seja superior a Deus. Não há nada nesse universo que possa estar acima dele. Não cai uma folha se não for autorizada por Deus. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos ensine, Pai, dia após dia, a entender, Senhor, quando o Senhor fala conosco. Porque, Senhor, o Senhor é o bom Deus, o Senhor é o bom Pai, o Senhor é o bom pastor, porque não há nada no mundo que seja bom a não ser o Senhor, Pai. Senhor, nos ensina a entender, nos ensina a entender os seus sinais, nos ensina a entender, nos ensina a compreender aquilo que o Senhor fala conosco. Senhor, nos ensina, Pai, a discernir as circunstâncias e as situações pelas quais nós estamos passando, porque tudo vem do Senhor, tudo é aprendizado que vem do Senhor. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós possamos, Deus, em tudo dar graças, em cada situação que nós estivermos passando na nossa vida, Pai, que nós possamos olhar para o céu e dar graças, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor é o nosso Pai, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos amou primeiro. Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo Senhor, muito obrigado por Jesus, muito obrigado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Você pode agradecer a Ele? Agradeça a Ele, pode se sentar dando glória a Deus. Eu só vou fazer uma coisinha. Só tirar o vento. Não é nem por favor, é pelo amor de Deus. Glória a Deus. Eu vou te ensinar uma palavra
Ela não é difícil, ela só é estranha para nós, mas ela não é difícil. Mas eu quero que você entenda o sentido dessa palavra. Daienu. 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 Vamos falar junto? Daienu. Daienu. Sabe o que quer dizer isso? O Senhor é suficiente. E quando você vai ao dicionário tentar entender o que quer dizer a palavra suficiente, suficiente, ele é uma palavra composta, formada por duas palavras. Sub ou suf e facere, logo vem do latim. Suf, em quantidade adequada. Facere, fazer, produzir, realizar. Então, suficiente quer dizer o quê? Fazer o bastante, produzir o necessário, ser adequado para algo. Na tradição judaica da Páscoa ou da Pecha, nós estamos pertinho, já estamos chegando nela aí. Por isso, Deus me mostrou isso e eu pedi para o pastor Elídio para ele deixar eu ministrar para a igreja. Porque está chegando e você vai chegar lá com mais entendimento. A palavra daienu seria suficiente. Ela está em uma oração que o judeu faz na mesa de Páscoa. Na mesa de Páscoa. E muito provavelmente, a Bíblia não mostra, mas naquela mesa que Jesus estava sentado com os seus discípulos, como era uma tradição da Páscoa, antes de começar o alimento, com certeza eles fizeram essa oração, porque em todas as casas, ao se sentar na mesa, eles faziam essa oração. E eu quero que você assista da maneira como eu assisti. Nós assistimos no The Chosen. Quem está assistindo The Chosen? Você consegue assistir The Chosen com os olhos secos? Eu não consigo. Eu não consigo. Começa The Chosen, eu começo a chorar. E eu só paro de chorar no fim do capítulo. E aí começa outro, eu começo a chorar. Outro dia eu e a Selma maratonamos uns 4 capítulos seguidos, a gente não conseguia parar. Entrou um, vamos no outro, vai mais um, e vai mais um. Porque é uma loucura. Eu tenho uma característica muito forte em mim, eu tenho facilidade de entrar na história. Se eu estou vendo um filme, eu consigo me colocar lá dentro e perceber o que está acontecendo como se estivesse em volta de mim. E eu faço isso no The Chosen. Quando eu assisto The Chosen, eu entro na história. Assim, um marketingzinho pessoal. Quem tem criança? Quantos aqui já assistiram Vovô Zezé e as crianças? Sabe quando o vovô Zezé entra na história? Eu sou assim. Quem não assistiu, assista. Coloca os filhinhos de vocês. Foi produzido com muito amor. A gente deu uma paradinha agora, mas a gente vai continuar. Tem mais de 100 episódios lá. Tá? Tem mais de 100 episódios lá. Vai lá assistir. Vovô Zezé e as crianças. Mas eu quero que você assista aqui. Mas mergulha. Eu vou apagar a luz. Mergulha. João, pode começar o daienu para nós? É claro, mestre. Se ele nos tivesse tirado do Egito e não tivesse feito julgamentos contra eles, Teria sido suficiente.
ele tivesse feito julgamentos contra eles e não destruído os ídolos, Teria sido suficiente. Ele tivesse destruído os ídolos deles e não matado os primogênitos, teria sido suficiente. Se ele tivesse matado os primogênitos, sem nos dar a riqueza deles, Teria sido suficiente. Se ele nos tivesse dado as riquezas deles e não tivesse aberto o mar por nós, Teria sido suficiente. Se ele tivesse aberto o mar para nós e não nos levado através dele até terra firme, Teria sido suficiente. Se ele nos tivesse levado através dele até terra firme e não afogado nossos inimigos, Teria sido suficiente. Se ele tivesse afogado nossos inimigos e não tivesse suprido nossas necessidades no deserto por 40 anos, Teria sido suficiente. se ele tivesse suprido nossas necessidades no deserto por 40 anos e não nos alimentado com o maná, Teria sido suficiente. Se ele nos tivesse alimentado com maná e não nos tivesse dado o Shabat, Teria sido suficiente. Se ele nos tivesse dado o Shabat e não nos colocado diante do Monte Sinai, teria sido suficiente. Se ele nos tivesse trazido diante do Monte Sinai e não nos dado a Torá, Teria sido suficiente. se ele nos tivesse dado a Torá, mas não nos trouxesse para a terra de Israel, Teria sido suficiente. e se ele nos tivesse trazido para a terra de Israel e não construído para nós o santo templo, Teria sido suficiente. amém. Amém. Você entendeu? Quando o pastor Neto perguntou: o que você quer agora? Por que eu pedi essa música? Porque se ele faz na nossa vida, é Deus. Mas se ele não faz, ele continua. Olha olha, entende? Vamos entender as circunstâncias que eles falaram do Daieino aqui. Se ele tivesse nos tirado do Egito, ele quem? Deus, tirado quem do Egito? O povo de Israel. Ele volta lá no Êxodo. Se Deus tivesse tirado o nosso povo do Egito e não tivesse feito julgamento contra os judeus, contra os egípcios, teria sido suficiente. Porque eles queriam sair. Eles precisavam fazer o quê? Sair do Egito, sair da escravidão, sair do mundo, sair do pecado. Bastava Deus ter tirado do pecado. Bastava Deus ter tirado do mundo. Bastava Deus ter tirado da escravidão. Mas além disso, Deus julgou aquele povo. Deus pesou sobre aquele povo. 10 pragas não foram à toa. Cada uma das pragas que Deus colocou sobre o Egito, na realidade, ele estava quebrando um ídolo egípcio. Cada praga daquela estava associado a um Deus adorado pelo povo do Egito. E por isso ele enviou. Eu não vou ser exaustivo aqui, porque não é bem esse a nossa direção, de falar de cada Deus, tal. Um dia, quem sabe, a gente vai falar de cada Deus e por que cada praga atendeu a cada Deus. Mas não é isso. O que importa é que, além de Deus tirar o povo, além de ele ter tirado do Egito, ele ainda julgou cada Deus. Ele provou para o povo egípcio que cada Deus daquele era furado, que cada Deus deles não tinha poder, porque quando ele colocava a praga, o sacerdote daquele Deus tentava tirar e não conseguia. Então aquele Deus não era suficiente para contender contra. Se ele tivesse julgado os nossos adversários
e não tivesse destruído os seus ídolos. Vamos lá? Se ele tivesse julgado os nossos adversários e não tivesse destruído os seus ídolos, já falamos sobre isso. Se ele tivesse destruído os ídolos deles e não tivesse dado a riqueza deles, porque quando o povo de Israel foi sair do Egito, os egípcios vieram e foram derramando os seus ouros, vieram derramando as suas riquezas para que o povo de Israel levasse. Isso só pode ser Deus. Deus quebrantou o coração daquele povo, porque sabia que aquele povo de Israel, que o seu povo, ia precisar ter recurso para chegar na terra prometida. E aí, eles vão e depositam nos pés do povo que está saindo para o êxodo o seu ouro. E depois eles usaram para fazer bezerro de ouro, né? Se ele tivesse nos dado a riqueza deles e não tivesse dividido o mar para nós, repara que para eles Deus era suficiente. Deus não precisava ter dividido o mar. Eles caminhavam mais, dariam uma volta lá por cima e poderiam passar sem molhar os pés. Pela posição, né, da saída do Egito para a terra prometida. Se eles passassem lá bem no norte do Egito, lá andando, margeando ali o mar Mediterrâneo, ele passava em terra seca o tempo inteiro. Mas Deus levou-os a passar porque Deus queria mostrar quem era ele, ainda para o povo. E Deus abriu o mar para que eles passassem. Se ele tivesse dividido o mar para nós e não tivesse feito atravessá-lo por terra seca, se ele não nos tivesse conduzido por terra firme, se ele tivesse nos conduzido por terra firme e não tivesse afogado os nossos inimigos, mas eu quero te falar uma coisa, quando o teu inimigo vem para te perturbar, para te derrubar, para te colocar na lama, se nós temos fé suficientes em nosso Deus, ele vem não só para fazer com que nós andemos como Pedro por cima das águas, mas ele vem para afogar aquele inimigo e lançá-lo no fundo do abismo, que é o lugar dele. Deus não simplesmente nos liberta das traves do inimigo, das cadeias do inimigo, das correntes do inimigo, mas ele derrota esse inimigo das nossas vidas. Porque ele é Deus, porque ele é maravilhoso, porque ele é Pai, porque ele nos ama, porque ele nos quer o bem. Ele diz lá em Jeremias: bem sei o que eu penso sobre pensamentos de bem e não de mal. Se ele tivesse afogado os nossos inimigos e não tivesse suprido as nossas necessidades no deserto por 40 anos, teria sido suficiente. Daieino, teria sido suficiente. O povo ficou no deserto por 40 anos, porque era um povo teimoso. O povo ficou no deserto 40 anos, porque enquanto estava andando no deserto, estava falando contra Deus e contra os seus líderes. É isso que fez eles ficarem 40 anos.
Eles ficaram 40 anos no deserto porque eles ficaram em murmuração. E enquanto não acabar a murmuração, o deserto não acaba. Deserto só acaba quando não tem murmuração. Deserto só acaba quando existe glória a Deus. Murmuração segura no deserto. E eles ficaram 40 anos no deserto. Agora, olha que 40 anos. Eles foram ali no deserto, no shopping. Eles foram fazer uma comprinha ali na 25. 40 anos no deserto sem março. 40 anos no deserto sem um shoppingzinho para comprar alguma coisa. Roupinha crescendo. Sandalinha sem gastar. Porque Ele, Deus. Se Ele tivesse suprido as nossas necessidades no deserto e não nos tivesse dado a Torá, o que é a Torá? A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós chamamos de Pentateuco. A Bíblia hebraica é só o Antigo Testamento, mas é dividido em 3 livros, tá? Onde o primeiro livro é a Torá, é o livro da lei. São 5 primeiros livros, né? Aqui, Gênesis. Vamos lá, vamos ver como é que vocês estão de Bíblia. Gênesis. Isso. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Legal. Gênesis conta o quê? A criação. Gênesis tem 9 histórias, tá? Essas 9 histórias falam da criação, desde a criação do universo até a criação e formação do povo. Porque ele acaba com José. Ok? Então, até José, 12 tribos de Israel, o povo de Israel está formado. Então, é a gênese do universo e a gênese do povo de Deus. Tá ok? Depois, Êxodo, é a saída, né? O caminhar no deserto, que na realidade não era para ser caminhado no deserto, mas era a saída do povo do Egito, né? O Êxodo. Saindo, estão indo embora. É o Êxodo. Aí o povo é tão teimoso e não entende nada que Deus tem que mandar lei. E aí ele manda a lei aonde? Levítico. Aí o povo continua ali no deserto, continua acontecendo um monte de coisa dentro da lei, está em Números. E aí Deus fala assim, eles não aprenderam mesmo, eu tenho que mandar a confirmação da lei. Aí ele manda Deuteronômio. Tá? Vamos lá. Se ele tivesse nos dado a Torá e não tivesse trazido para a terra de Israel, teria sido suficiente. Se ele tivesse trazido para a terra de Israel e não tivesse construído o templo para nós, aí, aqui no vídeo, eles cortaram, mas tem mais uma fala do Tiagão, do Tiago Grande. E ele fala assim, ele olha para Jesus e ele fala, se ele tivesse apenas construído o templo sagrado e não tivesse enviado o Messias em nossa época, aí ele olha para Jesus, todo mundo fala, teria sido suficiente. E ele completa, teríamos esperado, mas o Senhor nos escolheu e isso basta. Nós somos o povo escolhido por Deus. Nós somos o Israel espiritual, por mais que tenha muito teólogo aí dizendo que não, mas nós somos a igreja. Nós somos os filhos, nós somos a família que Ele escolheu
para ter a eternidade junto. Nós vamos viver a eternidade. Agora, se você for lá em Apocalipse e ver as 7 cartas escritas às 7 igrejas, você vai perceber o seguinte: cada carta daquela, ele termina dizendo: ao vencedor, ao que perseverar, ao que continuar, ao que vencer. Ele fala assim: olha, não é para todo mundo não, é só para aquele que não se arrepender. Esse vai continuar. 12 discípulos. Cremos que no início todos estariam o quê? Salvos. 2 deram zebra, né? No último dia. 2. Judas correu e traiu Jesus. E Pedro negou Jesus. Só que Pedro voltou. E Judas suicidou. Não aguentou o peso. Suicidou. Se Judas tivesse voltado e tivesse pedido perdão, Deus teria perdoado. Jesus mente. Quando Judas beija Jesus, Jesus chama ele de amigo. Então, era assim que Jesus via Judas. Você tem dúvida de que se Judas voltasse e pedisse perdão e se arrependesse do que fez, Judas não estaria continuando e tendo o grande ide que todos os outros tiveram? Claro. Mas não houve o quê? Arrependimento. Quando não há arrependimento, não tem como Deus trabalhar. Deus não trabalha numa vida que não se arrepende. Deus não trabalha numa vida que não tem a humildade de falar: Deus, me perdoa, eu errei. Deus, me perdoa, eu não percebi. Deus, me perdoa, porque eu percebi, mas eu negligenciei. Deus nos ama tanto, tem tanta misericórdia pela nossa, ao ponto de dar o Filho unigênito para que se tornasse primogênito. Olha que coisa linda. Ele entrega o Filho unigênito. O que é unigênito? Um único gerado. Unigênito, gerado, único gerado. Para que depois da sua morte, depois que ele fala que está tudo acabado, que está tudo concluído, que está tudo feito, ele nos torna filhos através da morte. Ele nos faz irmãos dele, filhos de Deus, e deixa de ser o unigênito e passa a ser o primogênito, porque ele passa a ser o primeiro de muitos. E esses muitos somos nós. Você dá glória a Deus por isso? Nós somos os muitos. Repara uma coisa, os discípulos foram trazendo os milagres que aconteceram. Concorda que todos eles, cada um deles trouxe um milagre do que aconteceu no trajeto? E todos eles diziam: olha, se o Senhor tivesse feito esse milagre e não tivesse feito esse, não tem problema não, já teria sido suficiente. Se o Senhor teria feito esse milagre e não tivesse feito esse, tá bom, já teria sido suficiente.
Mas tem um outro que eu quero que vocês vejam agora, para entender aonde que isso vai entrar na nossa vida, né? Entrou na minha vida e eu quero que entre na vida de vocês. Mari, nós vamos passar o segundo vídeo agora. Legal. Tá dando para ver? Legal, não tá? Ou precisa apagar essas aqui? Não? Beleza. Vamos ver esse segundo. Minhas irmãs. Ó, só um minutinho. Jesus está reunido antes, tá? Isso daí é antes. Antes lá da Páscoa. Tudo isso é licença poética, meus irmãos. É para a gente entender o que poderia ter acontecido e como teria sido se poderia ter acontecido. É uma licença poética. Está na Bíblia? Não, não está, mas poderia estar e não faria a menor diferença não estar. Tá? Entra aí também, é Jesus reunido com as mulheres que serviram junto com ele o tempo inteiro, desde Maria, sua mãe, tá? E aí tem mulheres que estão e tem mulheres que não estão na Bíblia, tá bom? Então, vamos ver esse segundo. Minhas irmãs. E também a minha mãe. Eu pedi muitas coisas para vocês. Que fizesse um jantar de Shabat. Quando você achou que não estava preparada. Ou era digna. Ou estava pronta. E você estava. Você tinha tudo o que precisava. A minha imã pedi que fosse paciente e clemente. Principalmente quando eu fiquei para trás no templo, nessa mesma semana, durante a Páscoa, há muitos e muitos anos. Ah, você tinha 12 anos? Tá bom, não precisa. Ele tinha 12 anos. Eu ainda me lembro daquela bronca. E eu ainda não superei isso. Eu não te culpo. E não esquece de todas as vezes que você golfou no meu ombro. Lá vamos nós, as pessoas de nunca novo. pensam nessa parte. Muito tempo para guardar rancor. Maria e Marta. Pedi que suportassem a dor da morte do irmão de vocês. Enquanto ela durou. Ainda assim, eu sei que foi difícil. Mas tinha um propósito nisso. E eu agradeço pela fé de vocês no meio de tudo aquilo. Éden. Pedi que suportasse as implicações do que significou chamar primeiro o seu Simão e agora o seu Pedro para me seguir e ser um líder no meu ministério. Eu sei que você passou muitas noites sozinha, mas se me permite a ousadia, eu diria que vai haver menos dessas noites no futuro próximo. Tamar. Pedi que fosse uma estranha em uma terra estranha. Que fosse uma estranha entre pessoas estranhas. Que ficasse sujeita à calúnia dos árbitros da nossa fé. Sabe, não foi nada comparado à alegria de segui-lo. Eu não trocaria isso por nada. A sua fé ainda é linda. Joana, pedi que levasse o André até a prisão do meu primo. O João. E que sustentasse a gente com os seus próprios meios, quando a gente não tinha nada. Que cedesse a casa da Phoebe, para a gente ter um teto sobre as nossas cabeças, e não tendas. E pedi muito mais. Eu sei que me seguir não veio sem um preço.
E agora eu devo pedir a todas mais uma coisa. Peço que mantenham distância de mim em Jerusalém nos próximos dias. Eu sinto muito. Mas é o melhor. Vocês vão ser capazes de entender. Você quer dizer que não vamos passar o Seder de Páscoa com você? Acredite em mim. Eu preferiria passar com vocês. Mas tenho umas últimas palavras para comunicar aos meus apóstolos na noite da Páscoa. Últimas? Maria, você sabe, porque você tem ouvido. Não significa que eu tenha que concordar. Mas eu não estou pedindo que você concorde. Só estou pedindo que mantenha a distância. Por quê? Por favor, não me pede para responder isso agora. Bom, se não podemos celebrar a ceia do Seder com o senhor, então deve aceitar fazer o Daieino. O Daieino? Talvez já tenha ouvido falar. Nós preparamos o nosso. O de vocês? Presta atenção agora. Se eu tivesse apenas recebido a alegria de te segurar em meus braços, naquela noite linda em Belém, em um chão frio, e não pudesse vê-lo realizar sinais e maravilhas, teria sido suficiente. Se tivesse realizado sinais e maravilhas e não me chamasse pelo nome naquela noite, teria sido suficiente. Se o senhor tivesse curado Maria de Magdala dos demônios dela, e não a minha Ima, ou chamado meu marido depois do seu milagre, teria sido suficiente. Se o senhor tivesse chamado Simão Pedro e não curado meu amigo, teria sido suficiente. Se o senhor tivesse curado Etan e não ressuscitado o meu irmão, teria sido suficiente. Se tivesse ressuscitado meu irmão e não defendido a minha honra quando eu te venerei, teria sido suficiente. Se tivesse defendido Maria de Betânia, mas não dado sentido à minha vida, uma vida que era tão infeliz e tão vazia, me deixando apoiar e participar dessa milagrosa família que eu acredito que vai mudar o mundo, teria sido suficiente. Essa família somos nós. Essa família que ela acredita que vai mudar o mundo. Sou eu e é você. E se ele tivesse morrido na cruz naquele dia, ressuscitado 3 dias depois, e tivesse nos salvo, mas não fizesse mais nada na nossa vida, já seria suficiente. É por isso que eu digo sempre, eu não preciso de mais nada de Deus. A salvação já me é suficiente. Ele ter morrido na cruz, me chamado pelo nome, isso já me é suficiente.
Mas mais do que isso, Ele me deu uma família. Mais do que isso, Ele acreditou em mim e me dá uma missão. Mais do que isso, Ele me permite subir aqui e falar dEle. Mais do que isso, Ele nos deixou um ide. Ide e fazei discípulos. E ensina a ele todas as coisas que eu te ensinei. Será que é mais difícil do que fazer o que ele fez por nós? Será que é mais difícil a gente falar dele e trazer pessoas a acreditar nele? Do que o que ele fez por nós? E ter a convicção e a certeza de que nós vamos viver com ele por toda a eternidade, com ele reinando absoluto sobre nós, que tem uma terra maravilhosa esperando por nós. Se nada disso tivesse, mas ele tivesse morrido por nós e nos feitos filhos de Deus, já seria suficiente. Eu gostaria que você olhasse para o teu irmão e falasse para o teu irmão assim: olha, se ele tivesse me salvado e não tivesse, agora fala um milagre que ele já fez na tua vida. Eu duvido que tenha alguém aqui que Deus não tenha feito milagre nenhum. Eu duvido. Fala para ele assim: e se ele não tivesse feito tal coisa na minha vida, já seria suficiente. Agora, olha para o irmão que te falou e faz ao contrário. Fala para ele assim: olha, se ele tivesse feito isso que fez na sua vida, mas não tivesse feito isso na minha, já seria suficiente. Meu irmão, Jesus é o Senhor e suficiente. Entendeu o que é suficiente agora? E suficiente Salvador das nossas vidas. Sem Ele, nós não seríamos filhos. Sem Ele, nós não seríamos filhos. Sem Ele, a cruz era nossa. Sem Ele, o pecado não teria um culpado. Sem Ele, nós pagaríamos. Mas Ele foi o suficiente. Glória a Deus. Meu amado, vamos cantar de novo aquela, com um novo entendimento agora. Eu não preciso falar mais nada. Tinha mais coisa, mas eu não preciso falar mais nada. Canta agora com o entendimento do Daieino. Ele é Deus.